O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Seja Ele a alegria da nossa vida, motivo da nossa esperança, o encorajamento nos nossos dias mais difíceis. E é impressionante quando nós falamos com Deus, pensamos em Deus, lemos a palavra de Deus, como Ele vem diretamente falar a minha vida e a sua vida de acordo com a nossa específica necessidade. Você está se sentindo assim? Deus falando conosco de acordo com a nossa específica necessidade. Quando nós pensamos em avivamento, em uma perspectiva mais histórica, há muitos capítulos que podem ser observados. Um desses capítulos, podemos chamá-lo de benefícios ou resultados de um avivamento. Por exemplo, em Atos capítulo 2, logo no início do capítulo 2 do livro de Atos, vemos uma igreja, 120 pessoas orando ao Senhor, cai o Espírito Santo sobre a igreja, a palavra é pregada, mais de 3.000 pessoas vêm ao Senhor Jesus. A igreja cresce, explode, multiplica. Esse é um dos resultados, um dos benefícios do avivamento. Mas há um outro capítulo, quando pensamos sobre avivamento espiritual, não os resultados ou os benefícios, mas o custo, o preço de um avivamento. E eu falo sobre um preço pessoal. No século XVIII, um avivamento varreu a América do Norte. E talvez o nome, o líder, o pregador mais influente durante aquela época de avivamento era o conhecido Jonathan Edwards. Pregador, teólogo, filósofo, pastor, pregador do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, pastor da renomada igreja em Northampton. Ali aquele homem foi usado por Deus para pregar centenas e centenas de vezes, com milhares e milhares de conversões, de restaurações de vida, de revitalização de igrejas. Um avivamento varreu a América do Norte durante a época de Jonathan Edwards. Mas pouco se sabe sobre os últimos anos de vida de Jonathan Edwards, os últimos anos de ministério. Depois de 21 anos de trabalho sendo pastor da renomada igreja em Northampton, houve ali uma questão, uma controvérsia teológica. Era uma igreja muito frequentada não apenas pelos cristãos, mas também por não cristãos, diplomatas, que vinham para conhecer justamente o pregador. E ali alguns líderes da igreja, vendo que aqueles não cristãos, pessoas importantes, diplomatas, representantes de vários países, ali chegavam, e às vezes chegava em um momento da ceia do Senhor. E os líderes daquela igreja disseram: não fazemos bem, precisamos ministrar ceia também para os não cristãos. Jonathan Edwards, homem de Deus, bíblico, teólogo, disse: isso não é palavra de Deus, nós não faremos assim. Houve uma confusão, uma revolta na igreja, resolveram fazer ali uma votação. Se o pregador, o pastor Jonathan Edwards deveria permanecer ou sair da igreja. Quase 90% dos membros da igreja, que ele havia pastoreado durante 21 anos, durante um grande avivamento, quase 90% votou pela saída imediata de Jonathan Edwards. Não bastasse ele sair da igreja, não foi falado por que ele saiu da igreja. Muitos líderes, pastores, pessoas de outras igrejas na América do Norte, século XVIII, pensaram: foi uma queda moral. Quem sabe uma mentira, um adultério, um roubo, outra coisa. Em poucos dias ele perdeu toda a sua reputação. Nenhuma igreja recebeu Jonathan Edwards como pastor. O grande avivalista, o grande pregador, não tinha mais nenhuma igreja, nenhuma congregação para recebê-lo. Essa parte da história do ministério de Jonathan Edwards permanece pouco conhecida. Mas apenas uma congregação abriu as portas, dizendo: nós aceitamos quem vocês enviarem. Era uma congregação indígena da tribo moicana, os moicanos. E ali ele foi em um local isolado, nenhum outro pastor queria ir até ou trabalhar naquela região, com os indígenas, em um local remoto. Ali ele esteve e ali ele pastoreou aquela congregação durante os 7 últimos anos de ministério da sua vida.
E as cartas que ele escreveu aos seus amigos durante aquele ministério na congregação indígena, os moicanos, são cartas fantásticas. E em uma dessas cartas ele disse o seguinte: Deus me colocou em Northampton, no centro da América, na igreja mais influente, na igreja mais importante, para que eu pudesse ser usado em um avivamento de Deus em toda a nação. Mas Deus me trouxe até a pequena igreja indígena moicana, porque Deus também queria tratar com o meu próprio coração. Jonas capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia. Jonas capítulo 4. Deus trata com o nosso próprio coração. Partilhamos nesta manhã a respeito da ação de Deus, movendo a sua palavra para converter 120 mil pessoas em Nínive. Imaginem isso acontecendo, 120 mil pessoas sendo convertidas por Deus na mesma cidade em menos de 40 dias. É um avivamento, é uma transformação, é uma explosão. E nós vimos também pela manhã que Jonas possuía bons, carnais, humanos motivos para não ir para Nínive, mas nossos motivos humanos não são suficientes perante Deus. Vimos também no capítulo 2 que Deus enviou uma tempestade e Deus enviou um grande peixe para reajustar, para reorganizar, para dirigir a rota do ministério, do trabalho de Jonas. E isso aconteceu. Ele disse ao Senhor, capítulo 2, versículo 9, o que votei e pagarei? Farei, Senhor. Se é para pregar, eu prego, mas eu prego do meu jeito. Se é para fazer, eu faço, mas eu faço do meu jeito. Porque o grande peixe reordenou a rota do ministério, do trabalho de Jonas, mas não conseguiu tocar ainda em seu coração. Mas Deus tinha um plano. Como Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida também nesse dia. Vamos ficar de pé uma vez mais e ler esse texto bíblico. Jonas capítulo 4, versículos 6 a 11, o texto que lemos nesta manhã. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o que, irmãos? Um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ajusta não apenas o nosso trabalho, mas também o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quebranta não apenas nosso ministério, nossa igreja, nossa nação, mas a nossa alma também. Precisamos do Senhor, olhamos para o Senhor e cremos que fiel é o Senhor. Ó Deus, eu quero nesse momento orar por cada irmão e irmã que aqui está, aqueles que nos assistem também. Eu quero orar, Senhor Deus, a partir do meu próprio coração, que o Senhor possa mostrar a cada um de nós aquela área da vida que precisa urgentemente, desesperadamente, de cura do Senhor, de transformação do Senhor, de perdão do Senhor, de um renovo de forças do Senhor. Nós queremos ser curados, transformados, perdoados, alimentados, fortalecidos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com as suas Bíblias, por favor, abertas comigo, nesse texto em Jonas capítulo 4.
Nós vemos em Jonas capítulo 3, que Jonas estava decidido fazer a vontade de Deus. O que votei, pagarei. Mas ele havia decidido em seu coração fazer do seu jeito. No versículo 4 do capítulo 3, ele percorreu toda a cidade de Nínive e pregou. Se era para pregar, ele pregou, obedecendo a Deus. Mas ele pregou o sermão mais curto do Antigo Testamento. A pregação foi a seguinte: em 40 dias Nínive será destruída, ponto final. Ele não falou sobre Deus, não falou sobre arrependimento, não falou sobre salvação. Ele não tinha o mínimo interesse de ver os ninivitas sendo perdoados e poupados por Deus. A mensagem foi esta, e ele pregou uma só mensagem em toda a cidade: ninivitas, 40 dias, destruição total. No versículo 5 do capítulo 3, Jonas ele enfrenta a maior decepção da sua vida. O versículo 5 começa dizendo assim: os ninivitas creram em Deus. Aí foi demais para o coração do profeta, e ele ficou tremendamente irado. Meus irmãos, notem essa pregação sem nenhuma intenção de ver pessoas transformadas, sem nenhuma habilidade comunicacional. Jonas, eu tenho indícios textuais que me levam a crer que ele pregou em aramaico, ou seja, uma língua que poucas pessoas conheciam ali naquela cidade, e ele foi surpreendido. Os ninivitas creram em Deus. 120 mil pessoas se converteram e vestiram pano de saco e fizeram jejum, da pessoa mais nova, a pessoa mais velha, da pessoa mais simples, até o rei daquela cidade. E eles disseram: há um só Deus, que Ele tenha misericórdia de nós. E no versículo 10 nós vemos que eles verdadeiramente se converteram a Deus. Que coisa impressionante! Não era apenas um medo, não era apenas um temor, era uma transformação de alma. Só Deus é Deus. Talvez tenha sido este, em uma perspectiva numérica, um dos ministérios mais frutíferos de toda a Bíblia. Uma só mensagem, 120 mil conversões. Mas não alegrou o coração do profeta. O seu coração se encheu de indignação, porque havia uma ferida aberta em sua alma. Capítulo 4, versículo 1, lemos assim: desgostou-se Jonas extremamente, e diz, e ficou irado. Eu creio que é uma importante lição que nós precisamos pensar sobre essa lição nesse momento. Primeiramente, eu quero te levar a você relembrar comigo que é Deus quem converte os corações. Nós podemos e devemos preparar, pregar, comunicar, despertar interesse, contextualizar, explicar e fazer isso muito bem, da melhor forma possível, mas nós podemos ter a melhor estrutura, nós podemos ter a melhor abordagem, nós podemos ter a melhor palavra. Se Deus não se manifestar, ninguém se converte. Conversão pertence a Deus. Observem aqui o profeta mais mal intencionado da história, com a mensagem mais curta da história, com a motivação no seu coração de ver todo mundo perdido e destruído. Deus se manifesta, converte 120 mil pessoas. A conversão vem de Deus. Eu gostaria, portanto, de relembrar o princípio que eu mencionei nesta manhã, importantíssimo para cada um de nós nesta altura. Sem Deus, nada acontece. Meu irmão, minha irmã, você é chamado por Deus a ter uma vida na presença de Deus, na dependência de Deus, orando a Deus, com expectativa em Deus, porque sem Deus, a sua casa, ela não é edificada. Sem Deus, o seu filho não virá para o Senhor. Sem Deus, o seu casamento não será restaurado. Sem Deus, o seu coração não será curado. Sem Deus, nada acontece. Por isso que quando nós olhamos para a palavra e nós oramos e rogamos e esperamos o avivamento a partir do nosso coração, nós precisamos primeiramente sermos quebrantados pelo Senhor e no profundo da nossa alma, sinceramente falar: se o Senhor não se manifestar, nada seremos, nada teremos, nada acontecerá.
Mas como relembrei pela manhã, se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Coração duro, Deus quebra. Casamento quebrado, Deus restaura. Filho perdido, Deus traz de volta. Igreja morta, Deus reaviva. Campo distante, Deus envia um missionário. Deus pode fazer qualquer coisa acontecer. Por isso que essa caminhada cristã é uma caminhada de expectativa e paz. Nós temos a expectativa de Deus fazer algo novo acontecer, e nós caminhamos em paz, porque sabemos que se não for Deus, se não for o Senhor, não há nenhuma força, nenhum conhecimento, nenhuma habilidade, nenhuma oportunidade que fará uma simples coisa verdadeiramente acontecer em nossa vida, casa e igreja. É Deus quem converte os corações, só o Senhor. Eu me lembro que quando Rossana e eu fomos missionários entre os Concombas na África, um país chamado Gana, noroeste africano, ali nós trabalhamos a partir de uma aldeia onde moramos durante 9 anos, uma aldeia chamada Coni. Deus derramou graça, algumas pessoas vieram a Cristo, a igreja cresceu, se multiplicou e alcançou, essa igreja se multiplicando, alcançou muitas outras aldeias, e lá nasceram também igrejas. Mas havia uma região no país vizinho, nós estávamos na fronteira entre Gana e Togo, havia uma região chamada Sibru, e ali nós havíamos tentado ano após ano pregar a palavra de Deus sem nenhum resultado. Simplesmente ninguém estava interessado, minimamente interessado. Já passou por essa experiência de você insistentemente pregar a palavra de Deus e não há um mínimo interesse? Era aquela região. Não havia entre os jovens, nem entre os mais velhos, havia vários clãs concombas, ninguém se interessava. Mas nós insistíamos. E eu fazia visita após visita, falava no particular, falava em público, mas não havia portas abertas. Certo dia, o chefe daquela região de Sibru, ele disse... me chamavam ali de Ucaljá, significa homem branco. O Ucaljá, ele pode vir e trazer os cristãos com ele se quiser, para falar com o nosso povo. Nós não estamos interessados, mas se ele insiste tanto, ele pode vir. E nós preparamos então um culto aberto, e fomos ali mais ou menos 30 crentes, ali da aldeia, da nossa aldeia de Coni, daquela igreja, e nos preparamos em jejum, em oração, os testemunhos, o louvor, a pregação. Vários chegaram ali semanas antes, e começaram a visitar, casa por casa, palhoça por palhoça, família por família, expor a palavra de Deus, cantar cânticos à noite, que glorificam a Deus, dar testemunho como vieram a Deus. Eu fui, voltei, várias ações durante várias semanas, e chegou um dia em que estávamos ali, mais ou menos 400 pessoas naquela aldeia, e nós pregamos a palavra, os concombas cristãos deram testemunho, nós louvamos a Deus, e nós perguntamos se alguém ali de Sibru tinha algum interesse de conhecer um pouco mais sobre Jesus. E apenas uma viúva, chamada Amina, e 2 adolescentes, eles disseram: nós queremos saber um pouco mais sobre Jesus. E nós estávamos orando durante aquelas semanas que Deus pudesse levantar ali uma igreja em Sibru, porque era a região tão fechada, o povo tão distante, tão desinteressado, que Deus levantasse um grupo ali de pessoas convertidas. Mas Deus levantou uma viúva e 2 adolescentes. Na cultura concomba, a viúva não mora dentro da aldeia, e ela não conversa nem com as pessoas casadas e nem com as pessoas mais velhas. Então, a pessoa com muita limitação social e comunicacional. Na cultura concomba, os adolescentes só podem conversar com adolescentes ou crianças. E quando eu olhei ali, depois de todo aquele movimento, meses e meses, e semanas intensas pregando o evangelho, apenas uma viúva e 2 adolescentes, eu perguntei: Senhor Deus, que igreja é essa? O que o Senhor está fazendo? Não vai prosperar. É uma viúva, nem mora em Sibru, mora lá fora, ninguém a ouve, ninguém conversa. 2 adolescentes só podem conversar com crianças. E aí nós oramos com eles, ficamos alguns dias, estudamos a palavra de Deus com a Amina e os 2 adolescentes, e voltamos para a nossa aldeia. Eu me lembro de estar ali na minha aldeia,
em Coni, embaixo de uma árvore, eu e Rosana conversando, e alguém, depois de vários e vários dias, alguém chegou ali bastante corrido e assim apressado, e se dirigiu a nós, e ele disse: algo aconteceu em Cibru. Eu falei: o que aconteceu? Ele disse: nasceu a igreja. Porque a mina, lembra-se daquela viúva? Ela ficou tão indignada que ninguém veio ao Senhor Jesus durante aquelas semanas e meses de evangelização, que quando vocês saíram, ela não dormiu, durante 48 horas, ela visitou casa por casa, família por família, palhoça por palhoça, falando do Senhor Jesus. Mais de 60 pessoas vieram ao Senhor Jesus. Nasceu a igreja em Cibru. E ali nós agradecemos a Deus, fizemos uma comissão, o presbiteriano gosta de comissão para visitar a nova congregação. Mas à noite eu fiquei pensando assim, na minha cabeça, a pessoa ideal, as pessoas ideais para o nascimento de uma igreja naquela região mais difícil, eram os missionários treinados, eram os líderes experimentados, eram os cristãos mais velhos. Mas na mente de Deus, a pessoa ideal era uma viúva recém-convertida, que morava fora da aldeia, discriminada por muitos, mas que tinha na sua boca e no seu coração a mensagem do Evangelho de Deus, e o Evangelho é o poder de Deus. É Deus quem converte. Jonas não queria, Deus converteu. Jonas se enfureceu, Deus converteu todos, para fazer raiva. Converteu todos. E ali nós vemos a resposta de Jonas. E eu gostaria de entrar agora neste assunto que eu considero um assunto principal, que é o coração do profeta. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos em um ministério, em um trabalho, em uma igreja, em um projeto, e nós pensamos que o nosso envolvimento ele é funcional, ele é operacional, ele tem um propósito maior. Mas a verdade é que Nínive não precisava de Jonas. Qualquer profeta pregaria melhor do que Jonas ali naquele lugar, com melhor coração. Mas Jonas precisava de Nínive, porque ali foi a rota que Deus traçou para tocar e curar o coração do seu filho. Talvez você esteja em um local e você não entenda bem por que você está nesse local, nesse ambiente, nesse trabalho, nessa equipe, nessa igreja, nessa rua, naquele projeto. Talvez aquele projeto não precise tanto de você, mas você precisa estar ali. É a rota de Deus para tratar sobre algo em seu coração, porque é Deus quem guia os nossos passos. Observem comigo, quando nós olhamos aqui no capítulo 4, no versículo 3, os ninivitas são convertidos por Deus. No versículo 3 do capítulo 4, Jonas ele pede que Deus lhe tire a vida. Eu quero morrer. E ele fala pela primeira vez de maneira enfática: Senhor, eu quero morrer. Versículo 4, Deus lhe pergunta: é razoável a tua ira? Ele responde: até a morte. Até a morte. Deus desejava salvar os ninivitas e o fez. Ele poderia usar qualquer outra pessoa, resolveu usar Jonas, porque aquele era o lugar de confronto, aquele era o lugar de cura para o coração do profeta. Versículos 6 e 7, Jonas ele vai para um deserto, e ele diz a Deus mais uma vez: eu quero morrer. E aí Deus faz nascer uma planta. A planta não era grande, deu sombra somente sobre a cabeça de Jonas, mas o livrou do seu desconforto. É a única vez em todo o livro que Jonas se alegra por causa de alguma coisa. 120 mil se convertem, ele está irado, mas uma planta dá sombra, e ele diz que se alegrou extremamente por causa da planta. E aí, meus irmãos, nós estamos vendo, olhe bem para mim, pensem comigo, estamos vendo alguns círculos. Os círculos de trabalho, os círculos geográficos, os círculos ministeriais, e os círculos eles vão apertando, eles vão sendo mais centralizados, até Deus chegar onde Ele quer chegar, que é tocar no coração de Jonas, que é tocar no seu coração,
na ferida da sua alma. Nasceu a planta. Jonas se alegrou, relaxou. Eu quero morrer, mas nem quero morrer hoje. A planta deu sombra sobre a cabeça, alegria. No dia seguinte, o Senhor não deu nem 48 horas, Deus age assim. No dia seguinte, diz o texto, que Deus enviou um verme. O Espírito Santo, ele é tão específico aqui ao inspirar a palavra do Senhor, porque ele diz lá no capítulo 2, que é Deus quem enviou a tempestade, e ele diz aqui no capítulo 3, que é Deus quem converteu os ninivitas, e ele diz aqui no capítulo 4, que é Deus quem enviou o verme. É Deus. Deus está orquestrando a sua história, meu irmão. O verme na sua vida, ele foi enviado por Deus, meu irmão, minha irmã, porque eu preciso e você precisa. E esse verme, ele feriu, não a Jonas, ele feriu a planta, a alegria única de Jonas nessa história toda, e a planta morreu, secou, e aí Jonas acendeu em seu coração uma ira absoluta, e ele abriu o jogo com Deus. Eu já sabia, Deus criou Jonas, é Deus quem sonda os nossos corações. Mas aqui nós encontramos, no versículo 8, a primeira vez em que Jonas fala com todas as palavras, qual é a angústia, a ferida do seu coração. Ele diz a Deus, melhor me é morrer do que viver. Versículo 9, é razoável a tua ira? E ele diz sim, é razoável a minha ira até a morte. Ou seja, Jonas estava olhando para Deus e dizendo a Deus, se os ninivitas viverem, eu quero morrer. Essa é a frase. Abriu o coração, jogo limpo. O Senhor já sabe, mas eu quero falar. O assunto é este mesmo, é feio, é chato, mas é isso, esse é o meu coração. Se os ninivitas viverem, eu quero morrer. E aí nesse momento Deus coloca Jonas justamente onde ele precisa estar, abrindo totalmente o seu coração, falando qual é a ferida da sua alma, pronto para ser tratado e curado por Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, sabem o que acontece? Nós não sabemos. Que frustração! Não tem conclusão, não termina a história. Jonas abre o coração, Deus o confronta, e o que acontece? Nós não sabemos. Eu fico sempre pensando que assim revelou o Senhor a sua palavra, para que nós pudéssemos nos encontrar neste lugar, neste momento. O final dessa história é a nossa história. Estou aqui nessa tarde no temor do Senhor, na expectativa de Deus, e eu entendi que eu vim de Manaus a São Paulo, hoje pela manhã, à tarde, devo voltar em breve, agora à noite para casa. Eu vim aqui apenas para fazer uma pergunta a você que aqui está, uma pergunta a você que nos assiste, apenas uma pergunta. Qual é a ferida da sua alma que precisa urgentemente de cura na presença de Deus nessa tarde? Deus vai movendo a sua história, vai apertando o cerco, vai enviando as tempestades, vai enviando um grande peixe, depois envia um pequeno verme, depois faz uma pergunta mais direta, depois o coloca contra a parede. Deus o traz até um momento em que você, perante o Eterno, possa reconhecer especificamente a ferida da sua alma. E Deus faz tudo isso não para nos angustiar, não para nos desprezar. Deus faz tudo isso para nos curar, nos levar a um arrependimento sincero, um quebrantamento de coração, uma transformação profunda em nossa vida. Deus quer fazer de nós um vaso novo. E Ele move céus e terra para que isso aconteça. Portanto, nessa perspectiva, eu gostaria que, enquanto eu continuo a falar, enquanto continuamos a olhar essas implicações dessas verdades bíblicas, eu gostaria que você pudesse aí entre você e Deus ir respondendo a essa pergunta bem específica e direta. Meu irmão e minha irmã, qual é a ferida da sua alma que precisa urgentemente de cura? E se há, você sabe.
E se você sabe, tem nome. E se tem nome, você já pensou aí neste lugar. E nesse momento. Deus, Ele é extremamente paciente com cada um de nós. E Ele vai nos encorajando à medida que nós damos o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. E é na caminhada, é na jornada que nós somos amadurecidos pelo Senhor. Não é isso, irmão e irmã? É na caminhada, é na jornada que nós aprendemos de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás estava fazendo uma pesquisa numa região, uma pesquisa missionária numa região do Himalaia. Não vou dar detalhes por questões de segurança, mas naquela região não havia ainda presença cristã, presença missionária, e a minha função ali era pesquisar alguns vilarejos, algumas áreas onde missionários pudessem entrar, cristãos pudessem começar a viver ali. E tive permissão ali do governo daquele país para visitar várias vilas no interior, e fizemos todo aquele trajeto ali, contratando guias que conheciam cada região. Mas havia uma última vila mais no interior que eu tinha o desejo de visitar, conhecer aquela área, e não havia recebido ainda a permissão do governo. Mas 2, 3 dias antes de sair do país, chegou em minhas mãos um documento com a permissão do governo: você pode ir até aquela última vila. E eu contratei um jovem guia que conhecia aquela região muito bem. Aliás, ele havia nascido naquela região do Himalaia, ali nos derredores daquela vila. E eu disse: eu quero chegar até esse lugar. Mostrei no mapa: esse é o nome da vila. Ele disse: eu conheço, nasci aqui perto. Eu faço esse trajeto sempre. São 17 quilômetros entre ida e volta a pé, porque o carro não chega até esse local que você quer visitar. Eu disse: muito bem, então amanhã cedinho nós partiremos. E ali estávamos, no Himalaia, a mais de 3.000 metros de altitude, naquelas montanhas. Preparei uma mochila bem leve, um pouco de água. Ele estava pronto ali às 6 da manhã me esperando, e nós partimos para aquela caminhada, que no total seriam 17 quilômetros. E eu não havia contado com o ar rarefeito e com o meu despreparo físico, e a verdade é que depois de 2, 3 quilômetros, eu não aguentava mais. Você já passou por um vexame assim, que as pernas começam a ficar bambas, e você tem vergonha de falar, mas você pensa: eu não vou conseguir. Era a minha situação. E ali eu comecei a olhar para ele, mesmo sem nada falar. Ele percebeu que eu estava em sofrimento naquela caminhada. E ele colocou ali o seu ombro, a sua mão sobre o meu ombro. Ele era um rapaz ali daquela região, fala mansa, bem tranquilo. E ele disse assim: não se preocupe, estamos no caminho certo. E ali ajudou um pouco. Depois, mais 1 quilômetro, 2 quilômetros, começou a perna novamente a ficar bamba, subindo e descendo aquelas montanhas, naqueles desfiladeiros. E ele viu que eu estava ali um pouco angustiado, e ele pegou aquela mochila leve, mas já estava pesando 1 tonelada, não é? Ali nas minhas costas, ele tirou a mochila sem falar nada, colocou sobre os seus ombros e falou comigo: não se preocupe, estamos no caminho certo. Tirou a mochila, já ajudou. Seguimos ali 6 quilômetros de caminhada. Eu olhei para trás, havia um barulho, um local assim estreito, e atrás de nós nos acompanhavam 2 monges, um mais novo, tudo bem, mais um bem velhinho, pés descalços, problema esquelético, andando de bengala. No meu coração eu pensei assim: não vai me ultrapassar. Apertei o passo, menos de meia hora ele me ultrapassou, ainda deu um sorriso assim meio cínico, como quem diz: fique para trás, rapaz. E ali passou à minha frente. Ele viu, meu guia, que eu fiquei humilhado, fiquei triste. Ele colocou a mão sobre o meu ombro. É a mesma frase: não se preocupe, estamos no caminho certo. Lá pelo 7º, 8º quilômetro, de fato eu pensei: é hora de parar e de falar com ele: eu não consigo realmente continuar, vamos voltar. É melhor voltar agora do que não conseguir voltar depois. De repente, um vento soprou, porque as nuvens ficavam lá embaixo. Um vento soprou, e algumas nuvens lá embaixo, elas abriram assim um corredor, e ele olhou e disse: está vendo aquela montanha seguinte? Por alguns segundos, a montanha apareceu. Está vendo aquele local um pouco mais escuro? Ali é o nosso destino. É a vila onde nós chegaremos.
Eu disse, que bom. E ali as nuvens voltaram a fechar. E ele disse, não se preocupe, estamos no caminho certo. Depois de muito caminhar, pernas bambas, chegamos naquela vila, fizemos a pesquisa, voltamos para casa. E eu voltei pensando que assim também o Espírito Santo faz em nossas vidas. Momentos difíceis. Talvez você esteja aqui nessa tarde passando pelo vale da sombra da morte, e ninguém aqui sabe. Você está sorridente, abraçou 20 pessoas, conversou com 30 pessoas, mas só Deus conhece o seu coração. Sabe pelo dia escuro, pela tempestade, pelo vale da sombra da morte pelo qual você está passando. Está difícil? Talvez esteja difícil. Mas é o que o Senhor fala conosco. Não se preocupe, você está no caminho certo. Mas em casa o problema parece que cresce. Você confia em Deus? Não se preocupe, você está no caminho certo. Mas, pastor, já tentei tudo para o meu filho voltar para o Senhor. Parece que só piora. Você confia em Deus, não se preocupe, você está no caminho certo. Mas pastor, o problema ministerial, a igreja é complicada, não responde, parece que eu estou sendo escanteado. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe, você está no caminho certo. E o caminho certo é este, de confiar no eterno, porque fiel é o nosso Deus. E essa é a mensagem que precisa entrar no seu coração a cada dia, e entrar no meu coração a cada dia. Durante os dias bons, os dias maus, os dias de alegria, de muita tristeza, nos momentos mais angustiantes da nossa vida, mais incertos, a perna está trêmula, está bamba, você perde ali a confiança, não sei se vai dar certo, mas fiel é o nosso Deus. Ele nos chamou, é Ele quem fortalece, é Ele quem conduz, é Ele quem converte, é Ele quem sustenta, é Ele quem transforma, é Ele quem quebranta, é Ele quem aviva, é só Deus. É só Deus. Nós somos chamados a caminhar em plena paz de Deus, mesmo durante a tempestade mais escura da nossa vida, porque fiel é o nosso Deus. Algumas lições que nós precisamos relembrar nesse momento. Eu trago aqui 3, para relembrar o seu e o meu coração. Primeira lição: as maiores lições de Deus não vêm através de grandes peixes, mas através de pequenos vermes. Muitas vezes esperamos os grandes peixes, é o grande evento, é o grande momento, é a grande palavra, é o grande livro, mas Deus está falando e fazendo o que Ele deseja fazer em seu coração, é a partir de um pequeno momento, é uma pequena palavra, um pequeno momento devocional. É uma pequena conversa com seu amigo na hora do café. É um verso que ele traz à sua mente no final do dia. As maiores lições de Deus muitas vezes não vêm por meio de grandes peixes, mas sim de pequenos vermes que Deus usa para tocar nosso coração. Deus tem predileção em usar as coisas fracas, quebradas, que não são. Talvez para ficar bem claro que não é pela força de qualquer pessoa, igreja, instituição, mas é pela força do eterno, somente pela força de Deus. Segunda lição a ser lembrada nesse momento: o avivamento de uma nação começa pelo avivamento de um coração. Muitas vezes falamos em avivamento numa perspectiva institucional, operacional, organizacional, denominacional, mas Deus promove avivamentos a partir de um coração quebrantado. No meio de 120 mil pessoas convertidas em Nínive, Deus gastou maior tempo no meio daquelas conversões, não com os ninivitas convertidos, mas com Jonas a ser quebrantado. Talvez Deus me trouxe aqui, Deus o trouxe aqui, a trouxe aqui, porque há uma ferida na nossa alma que precisa de cura. Terceira lição: Deus deseja levar-nos ao ponto de fazermos diariamente
uma oração sincera, que estou chamando de a oração do avivamento. E a oração é esta: seja feita a tua vontade. Você pode falar comigo? Seja feita a tua vontade. Nas nossas vidas, seja feita a tua vontade. Em nossa família, seja feita a tua vontade. No meu trabalho, não é minha preferência, nem é meu plano, nem é meu sonho. Seja feita a tua vontade. Onde morar, não é a minha ideia, não é o meu planejamento. Seja feita a tua vontade. Com que trabalhar e como servir na igreja, não é o meu preparo, minha habilidade. Seja feita a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, essa é a oração do avivamento. Quando nós, movidos por Deus, na palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, sinceramente, a cada dia, somos tomados por um desejo profundo de acordar pela manhã e sinceramente falar: Deus, mais um dia, seja feita a tua vontade. Um resultado, quando assim oramos: a vontade de Deus é feita em nossas vidas, Deus é glorificado e nós somos desglorificados. Deus é exaltado e muitas vezes somos enviados para Nínive, que não queremos, mas dela precisamos, para no processo de quebrantamento fazermos e desejarmos fazer tão somente a vontade de Deus. Olharmos para esta realidade bíblica, eu costumo pensar que Deus, Ele prepara o nosso caminho, nos trazendo dia após dia, circunstância após circunstância. Nossos olhos estão postos em coisas que nós consideramos grandes, importantes. Mas Deus está olhando para o seu coração. Qual é a ferida da sua alma? Pensamentos, padrões mentais. Qual é a ferida da sua alma? Relacionamentos, questões morais. Qual é a ferida da sua alma? Egocentrismo, o orgulho da alma. Qual é a ferida da sua alma? Um anseio carnal, pecaminoso? Qual é a ferida da sua alma? Um desejo daquilo que não deveria desejar? Qual é a ferida da sua alma? A falta de perdão nunca deixou para trás? Qual é a ferida da sua alma? É a angústia? É o ciúme? É a inveja? É a competição? Qual é a ferida da sua alma? Deus move céus e terra, manda peixes e vermes, cidades, igrejas, ministérios, promove eventos, encontros, para tratar da ferida da nossa alma. Vamos orar. Eu gostaria de lhe convidar nesse momento a você orar comigo de forma específica sobre isso. Eu sei que você tem um lar, você tem uma igreja, você tem trabalho, você é líder, você tem muitas responsabilidades, mas nesse momento eu gostaria que você orasse apenas pelo seu próprio coração. Pelo seu próprio coração. O Espírito Santo de Deus que nos sonda, e nós podemos fazer essa oração. Sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Qual é a ferida da minha alma, ó Deus? E nós estamos aqui reunidos neste fim de tarde, estamos aqui reunidos com muita liberdade, porque a graça de Deus nos iguala. Ninguém aqui pode se levantar e falar: eu tenho mais graça de Deus do que o outro, ou preciso de menos graça de Deus do que o outro. Todos nós precisamos igualmente da graça de Deus. Se as misericórdias do Senhor não tivessem sido renovadas nesta manhã, nenhum de nós estaria aqui, nenhum. Somos todos iguais perante Deus nessa medida,
que carecemos totalmente de Deus. Portanto, nessa liberdade de irmãos, de irmãs, de família, em que todos nós precisamos igualmente de Deus, nós podemos fazer algo que a igreja faz, é um privilégio, que é nós orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Nós podemos orar. Fique de pé comigo nesse momento, para que nós possamos orar. E se há uma ferida na sua alma que você sinceramente gostaria de colocar perante Deus, você e Deus, eu quero lhe convidar, venha aqui à frente, que eu gostaria que nós pudéssemos orar por você. Se há uma ferida na sua alma, clara para você, seu coração é entre você e Deus. Se é este o teu caso, saia de onde você está, venha rapidamente aqui à frente. Como igreja nós temos esse privilégio de nós orarmos uns com os outros e uns pelos outros, e nós podemos rogar juntos essa oração: Senhor, cura a minha alma, cura o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Talvez aquele fato que deveria ter sido deixado para trás, formalmente foi, mas você de fato ainda não conseguiu perdoar, muito menos esquecer. Talvez aquele vício, aquele pecado, que te assedia e volta, e volta, e volta, e encontrou ninho no seu coração. Talvez aquela questão relacional, que você até disse, vou deixar para lá, porque não tem jeito, não tem jeito. Mas a ferida continua presente na sua alma. Se é esse o seu caso, nós vamos orar. E nós vamos orar porque Deus responde às orações. Ah, nosso Deus é tremendo. Ele nos ensinou a orar, porque Ele responde às orações. E você que está nesse momento aqui presente, pode também levantar a sua mão, se você assim desejar, em direção aos nossos irmãos e irmãs. Nós vamos orar uns pelos outros. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, mais do que precisamos de qualquer outra coisa. E na verdade, ó Deus, nós precisamos só do Senhor. O Senhor nos basta. Ó Deus, a Tua fidelidade presente em nossas vidas supera todas as nossas necessidades. Ó Deus, nós olhamos para o Senhor e em uma tarde como essa, num evento como este, ouvindo e pensando e refletindo e cantando e louvando e orando, nós somos tomados por essa verdade que quão grande é o Senhor. Ó Deus, mas se por um lado nós somos tomados por essa verdade da Tua grandeza, nós somos também tomados por essa realidade da nossa pequenez, do nosso coração quebrado, da nossa necessidade, das nossas tentações, das pressões que sofremos, da ferida aberta em nossa alma. Ó Pai, como igreja aqui reunida, nós queremos orar uns pelos outros nesse momento. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus por cada irmão e irmã que aqui está, e que ora ao Senhor, em nome de Jesus, dizendo: Deus, cura a ferida do meu coração. O Senhor conhece essa ferida plenamente, como o Senhor conhecia a ferida no coração de Jonas, antes que ele pudesse ter consciência dela. E o Senhor nos traz até momentos como este para nos curar, nos abençoar, nos libertar, para nos reavivar, nos reanimar, nos dirigir os passos. Grande é o Senhor, fiel é o Senhor. Deus cura a ferida da alma, perdoa, anima, fortalece, coloca no caminho. E caminhe conosco, Senhor, porque sozinhos perecemos, precisamos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, nesse momento com ações de graças, dizendo juntos, em nome de Jesus, que fiel é o Senhor. Você pode falar comigo? Fiel é o Senhor. Mais uma vez, fiel é o Senhor. Que Deus nos abençoe, já está abençoando, não pela nossa fidelidade, não pela fidelidade dos outros ao nosso redor, mas porque, e isso é insuperável, fiel é o Senhor.
em nome de Jesus. Deus abençoe. Você pode voltar para o seu lugar.